Olá, tudo bem? O sonho de todo bacharel em Direito é ter o registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Para aqueles que ainda estão na fase de curso ou para aqueles que prestaram o exame recentemente, sabe da importância de ter um registro junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Preocupados com isso, a equipe do FIB Cidadania trouxe até a nossa TV o Dr. Márcio Gavaldão, uma das maiores autoridades no assunto, que vai poder compartilhar a importância do curso e também compartilhar a ideia e um pouco do seu saber para os alunos. Mas isso você confere comigo no próximo bloco. E aí, eu sou a Nath Graciano e seja bem-vindo a mais um FIB Dicas. Anota aí que esse é mais um curso nota 5 da FIB, gente. É isso mesmo, nota 5, nota máxima. E a FIB tem direito de bater no peito, meu bem, dizer nós. Acho que eu dei uma exagerada. Vamos voltar? Pode ser? A gente pode refazer direito agora? A FIB superou rapidinho os cursos tradicionais da região. Só tem professor fera. Isso sem falar nos convidados, né? Eles são escolhidos a dedo entre os que mais se destacam tanto na esfera pública quanto na iniciativa privada. Por isso, o direito da FIB é cada dia mais procurado. Afinal de contas, nota 5 no MEC cai do céu, né, gente? Bom, dizem que aqui na FIB, além dos professores serem bons no que fazem, eles também são muito bem-humorados. É verdade? É verdade. Os professores da FIB, além de muito comprometidos com a qualidade de ensino, são professores que são muito atenciosos com os alunos. E acredito que isso é uma das características que diferencia o nosso corpo docente das demais faculdades de Direito. Na região, é o único que possui recomendação da Ordem dos Advogados do Brasil. Fruto de um trabalho muito bem desenvolvido e qualidade do corpo docente, da biblioteca e dos nossos alunos. Aqui na FIB, o time de professores é formado por profissionais de várias áreas do direito, o que ajuda o aluno a escolher melhor sua especialização. Se é tributário, trabalhista, civil, é muita área, né, gente? Eu acho lindo. Mais direito, mais cidadania, e é disso que o Brasil precisa. A melhor coisa de ter estudado aqui na FIB foi a progressão que eu tive durante esse tempo de faculdade, assim, muito conhecimento agregado, uma ligação direta mesmo com os alunos. Eu acredito que em relação à biblioteca é muito rica, eu nunca precisei comprar assim, um livro que não tivesse na biblioteca, aprendizado incomparável. Direito FIB merece uma curtida, hein? E se você quiser saber mais, é fibbauru.br ou deixe seu comentário aqui. Valeu, tchau, tchau! Estamos de volta com o FIB Cidadania, ao meu lado o Dr. Márcio Gavaldão, uma das maiores autoridades no assunto quando se trata de exame da ordem. Doutor, obrigado por aceitar nosso convite. Eu já enfatizo que é o primeiro de muitos, até porque o seu conhecimento tem que ser compartilhado nesse mundo acadêmico. Doutor, como que a gente encara hoje a importância do exame de ordem? Obrigado, Alexandre, pelo convite, a equipe do FIB Cidadania. Eu acho que o exame de ordem ele é muito importante para poder qualificar o profissional para o mercado. Através dos exames da ordem que a gente pode apurar, né, o quanto ele adquiriu de conhecimento durante todo esse período que ele enfrentou os bancos acadêmicos. E a prova da ordem, ela tem esse divisor de águas, né? A pessoa tem que estar bem habilitada, bem compromissada com a profissão, aprendendo a ética, aprendendo todos os ensinamentos que são passados durante a graduação, para poder ter a sua inscrição no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Até porque
mesmo que a pessoa fale, eu não quero ser advogado, eu quero ser um juiz, eu quero ser um promotor, ela precisa ter a inscrição na OAB. Sim, a inscrição da OAB ela é exigida tanto para os concursos para a magistratura, para o Ministério Público, não só a inscrição, mas com o exercício também da profissão por um prazo de 2 anos. São exigidos através de certidões, de atuações em processos, de atividade de advocacia para poder ser um profissional, ser um juiz, ser um promotor ou qualquer carreira jurídica. Até porque comprova que a pessoa sabe, não só na parte teórica, mas também a parte prática de como funciona aquilo que ela quer trabalhar. A ideia de se exigir esses 2 anos de experiência na advocacia é para que alguém que comece a advogar tenha essas experiências no sentido de enfrentar uma audiência, um juiz, e ele está bem preparado para isso. Porque às vezes a pessoa sai da faculdade com 24, 25 anos e passa no concurso da magistratura, e aí ele começa como juiz, e aí numa audiência ele talvez não tenha maturidade para poder julgar as pessoas, porque ele ainda não viveu muito isso, né? Ele não se separou, não bateu o carro, não deu um cheque sem fundo, não viveu algumas situações em que ele possa julgar as pessoas. Então, passou a se exigir a exigência de 2 anos no exercício da profissão para pudesse adquirir aí maturidade e poder exercer a magistratura, o Ministério Público, defensores públicos, procuradores do Estado ou qualquer profissão aí na área do direito. Professor, 2 anos é um tempo bom? Ou poderia se estender para 3 ou até 5 anos? Qual que é a sua visão em relação a essa atuação da exigência mínima? Olha, eu acho que 2 anos é um bom tempo, né? A gente começar a advogar e conseguir conquistar aí uma carteira de clientes que exija de você todos os tipos de ações que um advogado tem que ter, como peticionar inicialmente, fazer defesa, recursos, estar presente em audiência, exercer o direito, porque às vezes não é só o exercício do direito, não é só ações, né? Às vezes o advogado trabalha muito no escritório, tentando uma conciliação. Hoje a ideia é conciliar e não ingressar com o litígio. Se conseguir conciliar, hoje a gente tem o Sejusc, que são aqueles pré-consensuais, que a parte pode comparecer e fazer esse acordo e evitar ingressar no Poder Judiciário. Doutor, o exame da ordem, a cada ano que passa, ele é mais difícil ou a quantidade de pessoas que terminam a faculdade que está maior ou falta um preparo por parte do aluno? Como que é a sua visão nesse sentido? Olha, eu acho que para passar no exame da ordem, hoje o aluno tem que se preparar. Não dá mais para ir lá só com o que você adquiriu de conhecimento durante os 5 anos da academia, que você enfrentou os bancos da faculdade. Você tem que rever algumas matérias, porque a primeira fase eu acho que é a fase mais difícil, porque ela abrange todas as matérias, então são 80 questões objetivas, mas que abrange direito civil, processo civil, constitucional, penal, administrativo, e às vezes a pessoa se afasta um pouco, porque ele começa a fazer estágio no escritório que mexe só com trabalhista, ou então ele mexe só com a área civil, então ele se afasta um pouco, então ele tem que fazer esse curso para rever algumas matérias. Já na segunda fase, particularmente, eu acho bem mais fácil a segunda fase, porque vai depender da opção de área. A pessoa faz a escolha por processo civil, então ele vai estudar só as disciplinas de civil e processo civil para poder fazer a peça prática e responder as questões nesse sentido. Então, a primeira abrange muito mais as outras disciplinas e na segunda eu acho, na minha opinião, que é a mais fácil. Mas é aquela que quando eles estão na segunda fase, bate o pânico, né? Porque vou fazer civil, que é a minha área, tem muitas peças para estudar, mas a verdade não é bem essa, né? Se fazendo aí uma análise do que pode cair numa peça, numa prova da segunda fase, pode cair uma petição inicial, hoje uma contestação, que o novo Código Civil inseriu na contestação muitos incidentes que eram feitos fora da contestação. Hoje ele pode fazer uma impugnação na contestação, tudo na contestação, uma reconvenção dentro da contestação também. Então eu acho que o novo código trouxe facilidades para quem faz a prova na segunda fase, principalmente de processo civil, que ajudou bastante. E a OAB, ela também não cria apenas uma única resposta. Vamos supor, tem que fazer uma peça, cabe a contestação, cabe a reconvenção.
ela deixa também com mais de uma alternativa. Ou apenas a ideia do examinador é ver se sabe aquela petição? Eu acho que a OAB, na verdade, quando o edital exige daqueles que enfrentam a segunda fase, ele pede um raciocínio lógico-jurídico. Mas, infelizmente, na hora da correção, sai um gabarito e esse gabarito serve de espelho para a correção da sua prova. Então, vamos pensar que era uma ação monitória e você fez uma ação de cobrança. Os dois são viáveis, vão chegar na mesma situação, que é buscar o título judicial. Mas se o gabarito de resposta saiu uma ação monitória, então ele vai enquadrar a resposta só na ação monitória. Está certo que, eventualmente, num recurso, a gente poderia aí alegar que seria possível uma ação de cobrança, mas eu acredito que eles vão seguir o gabarito. Então, não é bem um raciocínio lógico-jurídico, e sim uma correção técnica, baseada no gabarito que eles acabam fazendo. E às vezes acaba prejudicando. Prejudica, de certa forma. Eu acho que tudo bem eles fazerem a correção pelo gabarito, mas quando na análise do recurso, né, não só um único corretor, e sim uma comissão, verificar se aquela resposta elaborada pelo acadêmico, se ela é viável juridicamente, se o raciocínio dele, embora diferente do gabarito apresentado na resposta, se ela é viável. E se for, sim, acolher a resposta do aluno, do acadêmico e aprová-lo. Bom, antigamente eram 100 questões. Isso. Tinha que acertar no mínimo 50. Isso. Hoje diminuiu para 80 e acertar 40. Isso. Será que essa diminuição tende a acontecer, virar para 60 ou 50? Ou 80 é uma quantidade de questões suficiente para mostrar uma parte, o mínimo de tudo? Eu acho que reduzir para 60 eu acho mais difícil. Talvez aumentar de novo para 100, diante das disciplinas que vem se apresentando. A redução de 100 para 80, parece que ficou mais fácil acertar 40, mas reduz o universo de questões. Metade do mesmo jeito. Metade do mesmo jeito. E aí reduz também a quantidade, por exemplo, em vez de cair 10 perguntas de ética, cai 8. Então, a pessoa que estuda para ética, para gabaritar a ética, hoje ele tem 8 questões só em vez de 10. Então, eu acredito que cair para 60 não vai cair. Eu acho que 80 questões é o suficiente para poder apurar aí a área de conhecimento, o quanto ele adquiriu conhecimento durante a graduação. Professor, para quem está nos assistindo e infelizmente não conseguiu o êxito de passar nessa primeira fase, ou que está estudando e sabe que no próximo vai ter que fazer, qual seria a dica para aquele aluno que está preocupado ou que não estudou o suficiente para que consiga algo a mais? Eu sempre dou dicas para os meus alunos, assim, estudar diuturnamente, né, buscar o seu objetivo. Você tem a intenção de passar na ordem, tem que estudar todos os dias. Infelizmente, essa matéria, esse curso de Direito, a opção pelo Direito, não te possibilita mais parar de estudar. Se você parar de estudar, uma questão de 6 meses está completamente desatualizado. Então, tem que estudar todos os dias. Para quem vai fazer a prova, eu aconselho, escolha 4 disciplinas que você goste ou que você vai poder se empenhar um pouco mais para poder estudar, para acertar e gabaritar essas 4. Né? Se a gente pensar em direito constitucional, Constituição com 260 artigos, eu dou isso de conselho para os meus alunos. Pegue uma Constituição brochura que você pode ler, olha, estou aqui esperando na hora do intervalo na faculdade. Né? Leia 10 artigos, antes de dormir, leia mais 10. No final da semana, você leu a Constituição inteirinha, começa de novo. Depois lá no Código de Processo Civil, né, tem quase, agora com 1.100, 1.000 e poucos artigos, leiam 10 por dia. E aí você vai adquirindo conhecimento, vai memorizando os artigos, porque a primeira fase, a lei seca já é o suficiente. Agora, já na segunda fase, eu acho que a elaboração de peça, raciocínio lógico para desenvolver os problemas, que são 4 questões, né, nessas 4 questões, ela mudou um pouquinho a questão da prova, porque ela era 4 questões objetivas e hoje é raciocínio lógico jurídico. Ele vai te dar uma situação, problema, para você apresentar a resposta e a solução para aquilo. Como se fosse uma entrevista. O cliente chega no consultório e fala, olha, o meu problema é esse. Isso, exato. Não tem mais aquela resposta que eu elaborei quando eu passei. Encontrava no código, né? Ia lá no artigo e encontrava no código. Hoje não, ele tem que raciocinar, olha, eu vou entrar com tal ação, o procedimento é esse.
né, eu preciso de tais documentos. Não preciso mais citar o artigo, porque no meu tempo eu tinha que citar o artigo. Não, Agora, infelizmente ainda tem. ainda que- tem. a Fundação Getúlio Vargas, na prova, além de citar o artigo, ela quer que você transcreva o artigo. Ela fala que a mera citação do artigo não pontua. Então eu tenho que citar o artigo e transcrever. professor, mas assim, não seria... Porque o próprio judiciário fala, olha, não precisa citar, transcrever os artigos porque a gente conhece. A transcrição do artigo não choca aquilo que na prática acontece? Ou é uma forma de saber se o aluno sabe pesquisar dentro do código? Eu acho que a ideia de cobrar isso na prova da ordem é fazer com que o aluno pesquise mesmo. E às vezes o próprio artigo, quando você encontra o artigo, o que te ajuda muito na prova da segunda fase são as notas remissivas. Aquele artigo te remete para um capítulo do código, te remete para uma seção do código que te ajuda a buscar a fundamentação, que certamente vai estar no gabarito de resposta. Então, talvez seja por isso. É lógico que a gente sabe que eu não precisaria transcrever os artigos porque eu sei. Mas, às vezes, eu estou usando um regulamento que está meio em desuso. Então, a ideia de transcrever, de apresentar na sua petição inicial é para que eu bata o olho e veja, poxa, de fato existe mesmo esse regulamento e ele tem razão. Não fazer que aquele que está lendo a sua peça, ou processo, ou quando estiver sentenciando, vá buscar nos seus arquivos aquele regulamento, aquela lei, aquela... É algo mais técnico, então? É algo mais técnico, eu acredito que sim. Professor, nós estamos já no período de segunda fase. Isso, começamos, a prova foi domingo, né? A partir daí já deu a largada para quem pretende passar na prova da segunda fase. E aí conseguir a tão sonhada inscrição na OAB. Para quem está nos assistindo, para quem nos acompanha e que está na segunda fase, o professor Márcio tem um curso. Qual é essa dica? O que a gente poderia falar? Olha, faça isso ou não faça isso, além de estudar para aquela pessoa. Olha, eu sempre falo para os meus alunos que a segunda fase é foco. Focar no que pretende passar. A minha área é essa, eu faço civil, eu faço penal, eu faço administrativo. Desenvolver peças. É treino, porque são 5 horas de prova para fazer uma peça prática e responder 4 questões. Tempo suficiente? Eu acredito ser suficiente. Eu acho que quando eu começo com o meu curso lá, eu trabalho muito a peça prática. E estudo todos os procedimentos possíveis e imaginários que tem no código. Então, eu costumo fazer um fluxograma na lousa em que, desde a propositura da ação, a parte da defesa com a contestação, o saneador com a designação de audiência de instrução e julgamento, debates, a sentença, para que ele possa enxergar o processo de uma forma que ele possa ver desde a petição inicial até a sentença final. E não esquecer da proposta de acordo do novo CPC. Isso, é uma novidade do novo CPC, né, no artigo 319, no inciso 7º, a parte tem que se manifestar expressamente na petição inicial se ele concorda com a designação de audiência de conciliação ou mediação, se ele concorda ou se ele não concorda. Isso é um requisito agora da petição inicial, está lá no artigo 319, assim como foi inserido também o endereço eletrônico para fazer essas indicações. Mas agora o novo código também, ele fala que se eu já não tiver algumas informações para elaborar a petição inicial, eu posso pedir para o juiz para que ele diligencie para que eu possa conseguir essas informações. Por exemplo, o endereço do réu, alguns dados pessoais dele, porque o juiz pode oficiar para uma empresa de telefonia, porque hoje todo mundo que tem um celular, ao comprar o celular, tem que fazer um cadastro. E esse cadastro, o endereço, os documentos pessoais, né? Então, hoje, oficiar para o cartório de registro de imóveis, se ele tem algum imóvel registrado em seu nome, buscar junto ao Bacen, né? O sistema que o próprio juiz pode fazer essa pesquisa junto ao Bacen. Então não tem mais aquela questão, puxa vida, eu tenho direito, eu tenho ação, mas não acho a outra parte. Agora fica mais fácil porque o próprio judiciário fornece meios. A grande maioria, né, dos programas que a gente tem lá, no Renajude, no Bacenjude, para tentar localizar os endereços, já é uma ferramenta para auxiliar o advogado nas petições iniciais. Em última hipótese, né, não encontrou, não tem nenhuma conta corrente para o sistema Bacen, não tem nenhum carro, não tem nem telefone celular, fazer a citação por edital. Né? Professor, nós sabemos, eu já
reiterei, gosto de reiterar, até porque eu conheço o trabalho do professor Márcio, do Dr. Márcio. Para quem está nos assistindo e quer fazer o curso, qual é o contato, o que pode fazer, porque estudar nunca é demais. E difícil o aluno que fala, eu não preciso de ajuda. É difícil, né? Olha, Alexandre, eu não faço propaganda nenhuma do curso. Na verdade, sim, eu uso o Facebook, no dia da prova eu falo que vai começar o meu curso tal dia, tal hora, para eles entrarem em contato. Talvez pelo Facebook e agora pelo WhatsApp. Né? Mas a minha maior propaganda é o boca a boca dos alunos que já fizeram. Então, quem está no 5º ano, tem contato com quem estudava no ano passado, falou, faz Gavaldão, que eu fiz Gavaldão e passei. No meu tempo ainda, já faz 10 anos. Graças a Deus. Era assim, faça o Gavaldão que o Gavaldão aprova, era desse jeito. Mas é assim, não é porque eu tenho a fórmula mágica para passar no exame da ordem. Eu acho que eu sou agraciado com os alunos na área de civil, porque ninguém faz civil sem gostar da matéria. Eu vou fazer a prova da ordem, vou fazer a opção por civil. Porque civil, todo mundo tem essa lenda, né, de que tem mais peça para estudar, é mais difícil. Eu acredito que não, Eu acredito que não, porque se a pessoa se dedica, não tem como não ser aprovado. É lógico que pode acontecer, porque a pressão é muito grande daqueles que estão prestando a prova. A família quer que você passe, os amigos querem que você passe. Então, fica essa pressão. Chega no dia, dá um pânico, dá um branco. Eu já tive alunos que foram nota 10 durante todo o ano, do 5º ano, chega na hora da prova, dá branco. E aí talvez tenha que procurar um outro trabalho de outro profissional para poder preparar essa pessoa para não ficar nervoso, para que ele não possa dar branco na hora e conseguir resolver. Mas a ideia é se dedicar o quanto mais puder. Eu brinco lá no primeiro dia de aula que desde do resultado da primeira fase, que sai no domingo à noite, até o dia da prova da segunda fase, são 40, 50 dias de reclusão. Trancado no escritório, trancado no quarto, estudando, esquece os amigos, esquece a balada, esquece o churrasquinho, esquece o futebol, estudar. São 50 dias estudando, focado para a segunda fase. E assim que passar, tiver o resultado lá, aí pode fazer as festas que quiser, o resultado sai ao meio-dia, pode beber do meio-dia à meia-noite para comemorar. Porque é uma conquista. Não é fácil passar no exame da ordem, tem que se dedicar bastante, mas não é impossível, basta a dedicação. E não colocar o nome no fim da prova. De forma nenhuma, não pode. Às vezes a pessoa está tão preocupada, tão antenada, fala, eu fiz aquela prova perfeita, vou assinar. Nossa, então, quem faz estágio acaba colocando o seu nome na peça ou na prova, quando ele faz isso, ele corre o risco de ser eliminado do certame. Então, a identificação, algum traço que possa identificar a prova, alguma marcação especial. Então, a gente tem esse cuidado, eu faço isso no meu curso, em passar o que pode e o que não pode. Material permitido, material que não é permitido. Então, caneta que pode, caneta que não pode. Caneta tem que ser transparente, você não pode levar o celular, vai ser lacrado, não vai usar relógio, a garrafa de água tem que tirar o rótulo, eles são bem exigentes. E eu acho que eles têm razão, em certa forma, porque houve aí algumas questões de algumas pessoas fazendo prova com ponto eletrônico, a gente não pode admitir isso. Eu acho que a prova da ordem é uma prova de excelência, tem que passar sim pela prova, para poder estar habilitado aí a integrar o quadro da Ordem dos Advogados do Brasil e defender a sua profissão aí com muita competência, com muita dedicação e com muita honra. Também acho que essa questão de avaliação também deveria ser estendida às outras profissões, né? Eu acredito também, eu acho que a gente deveria ter, dentro das outras profissões, cada um faz o exame, está aprovado, está apto para exercer a profissão, assim como tem no direito, tem na medicina, na questão da residência, Então, eu acho que deveria ter. Bom, professor, eu brinco no final que tudo que é bom dura pouco e o nosso tempo chegou ao fim. Bom, para quem acompanha a nossa entrevista ou para quem está ligando agora, o Dr. Márcio Gavaldão é professor especialista nessa parte de segunda fase. Para quem quiser maior contato, procura no Facebook, Márcio Gavaldão. Agora eu tenho um canal no YouTube também, pode procurar Márcio Gavaldão. Eu estou lançando algumas dicas, eu tenho um vídeo lá de petição inicial. A ideia, o canal é novo, faz pouco tempo que eu fiz, mas a ideia é lançar alguns quiz de
1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para que a pessoa possa se atualizar com o Código de Processo Civil e também a fanpage, né, com algumas informações que eu, durante às vezes um acordo, uma decisão que eu vejo lá no fórum onde eu trabalho, e aí eu possa transmitir isso para os amigos, para os colegas, para os alunos, né? Quem sai da faculdade vira colega e até antes da faculdade são os alunos, né? Viram todos colegas. E eu estou lá à disposição, pode fazer as perguntas pelo Facebook, pode pelo WhatsApp, se quiser adotar o telefone. Vamos lá, fala o número que a gente vai colocar aqui. O celular é o 981440003. Através desse WhatsApp, né, o pessoal entra em contato, eu já dou as dicas, às vezes faço algumas respostas de algumas perguntas. Professor, estou com dúvida, eu até brinco com os meus alunos, né, depois que eles saem da faculdade ainda tem 2 anos ainda para poder responder as questões, depois de 2 anos anda sozinho, né? Tá bom, professor, obrigado por aceitar nosso convite, espero que volte com mais novidade, aproveitar o seu conhecimento no tribunal, trazer aqui, olha, tal decisão merece ser discutida. Legal. E vamos discutir porque o FIB Cidadania tem essa ideologia, trazer as novidades ou discutir algo que chame a atenção da população. Eu que agradeço, Alexandre, o convite que você me fez, de poder falar sobre o exame da ordem. Eu acho um exame super importante. Agradecer à equipe FIB aí, que me recebeu com todo carinho. E dizer que eu estou à disposição, basta me convidar, eu virei sempre que for preciso. Já está convidado. E para você que é sinônimo de prestígio, inteligência e atualização, nosso muito obrigado. Continue com a gente, mandando críticas, sugestões para tvfib@fibbauru.br. Até a próxima.